de conferir a coleção de Pokémon do Alex Sesmaniski. Por toda a minha vida, vem comigo por este caminho. Me dê a mão pra fugir desta terrível escuridão. Fala aí pessoal, amigos do canal Daniel Rocha Piraí Colecionáveis. Hoje nós estamos aqui trazendo o nosso amigo Alex Sesmaniski, que vai estar mostrando para nós uma linda coleção, inclusive uma coleção, Daniel e amigos, que é inédita aqui no nosso canal. Pikachu falou o nome dele aí no começo, mas não é Sesmaniski não, Pikachu. É hora de conferir a coleção de Pokémon do Alex Olha o Pikachu aí. Sesmaniski. Vamos lá, Daniele. Agora é a sua vez de estar falando sobre o conteúdo do vídeo do Alex Sesmaniski. Vamos lá! Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Esperamos muito que sim. Hoje é a participação do nosso amigo Alex Sesmaniski e ele vai mostrar uma linda coleção de Pokémons que tem bonecos e também cartinhas. É isso aí, pessoal. Vim até de amarelinho aqui, ó, em homenagem ali ao Pikachu. Será que a gente consegue mostrar os nossos Pikachus? Não vou aproximar muito, mas tá ali, pessoal, ó. Tá ali, a gente tem ali mais ou menos, é isso aí, 4 Pikachus, com aquele outro ali, ó, que é de colocar ali em, como é que é o nome daquele negócio? Crocs. De colocar em Croct, que a gente tem também. Temos ali o Ash, ó, já apareceu no canal. Qualquer hora nós vamos lançar um vídeo aqui com esse quarteto do Pikachu juntamente com o Ash aqui no canal. Então é isso, pessoal. Como já foi anunciado, coleção de hoje aqui no canal é Pokémon. Semana que vem tem coleção de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal. E deixando bem claro, o canal é aberto para todos os tipos de coleções. Fica aqui o convite, você que tem boneco, cartinha, álbum de figurinha, qualquer outra coleção ali, pode sim participar aqui do nosso quadro, beleza? Então vamos lá, vídeo de Alex Sesmaniski, Pokémon, aqui no canal. Vamos lá, Alex! Fala galera, aqui é o Alex. Quando a gente fala de carta Pokémon, a gente lembra que tem muitos colecionadores no mundo, né? E principalmente aqui no Brasil também, que é um mercado muito grande de carta Pokémon. E o Pokémon foi uma febre que veio aqui pro Brasil em 98, né? Passou o anime, inclusive na Eliana. E desde lá virou febre e veio muitos itens itens colecionáveis, né? Brinquedos, bonecos, os próprios Pokémons, né, de miniatura. Depois veio, ali no começo dos anos 2000, veio o Guaraná Caçulinha Pokémon, né? E desde aquela época já tinha as cartas Pokémon também, né? Pokémon TCG, como a gente chama, né? Que é o Trading Card Game. E que hoje em dia é mais febre ainda, virou mais febre, se popularizou muito mais. Porque a gente tem um mercado muito grande aí, muitos colecionadores, até crianças que nem colecionavam, já gostavam de Pokémon, mas nem colecionavam, começaram a colecionar nos últimos anos. E Pokémon é uma franquia muito forte, né? Assim como outros animes também. E hoje, a pedido do Daniel aí do canal, ele pediu para eu mostrar a minha coleção, né, de Pokémon. E eu fiquei bem feliz dele me convidar para participar aqui. E eu já tenho uma caminhada grande no mundo do Pokémon, né? Desde o começo dos anos 2000, onde eu fui juiz Pokémon, né? Juiz de campeonatos de carta Pokémon, né? Que na época já tinha campeonatos e geralmente eram em lojas de artigos RPG ou até mesmo locadora de videogame, né? Eu fui juiz na locadora Pro Games, que era uma locadora de videogames, mas que também vendia cartas Pokémon, né? E hoje aqui eu vou mostrar minha coleção, sem mais delongas, né? Aqui está a minha pasta. A pasta serve para a gente guardar as cartas que são ultra raras, né? Que a gente chama que são as mais raras. É sempre bom a gente guardar na pasta, que daí protege muito bem, né? Aí aqui eu vou mostrar como é que ela funciona, né? Um pouco para vocês verem, né? A gente coloca as cartas, tem várias maneiras de guardar as cartas, né? Ou por ordem, né? Cada carta tem uma numeração, ou que nem eu faço, né? Que é o meu estilo de colecionar. Eu coleciono mais os Pokémons que eu gosto, né? Eu gosto muito de Pokémons
fantasma e pokémons aquáticos. Então a minha pasta tem mais pokémons aquáticos e fantasma. Também tem a última coleção que eu colecionei bastante foi a coleção da equipe Rocket, que era o nome da coleção aqui na América foi Rivais Predestinados. E é isso, tem muitas cartas antigas também. Foi da época que eu comecei a colecionar, no início dos anos 2000, que é da Gym Heroes, Gym Challenge, que foi uma coleção dos líderes de ginásio, né? O Brock, a Misty, a Sabrina, o Blaine, o Surge, o Koga, enfim, vários líderes de ginásio, né? O Giovanni também. E foi uma coleção que era dos pokémons dos líderes de ginásio, né? O Brock, né? E foi separado pelos pokémons que eles tinham, que aparecem no anime, né? Que aparecem no jogo do Pokémon de Game Boy. E também outros pokémons que eles incluíram, né? Porque, para não ficarem de fora. Aqui eu estou mostrando um pouco, né? Das minhas cartas Pokémon. Eu guardo na pasta, as mais raras ficam aqui. Eu tirei algumas e agora vou mostrar para vocês. Algumas que são as minhas mais raras aqui. Lógico que tem outras raras aqui, mas eu vou mostrar as mais raras e as mais difíceis, assim, que eu consegui até hoje, né? Eu já viajei para o Japão 2 vezes, já tive a felicidade de viajar para o Japão 2 vezes, e de lá eu trouxe 2 cartas, né? A primeira carta que eu vou mostrar para vocês é uma carta japonesa, é antiga, é do Matsuba, né? O líder de ginásio de Pokémon Fantasma. Essa carta aqui é japonesa, é antiga, da coleção VS, tá ali, e notem que ela atrás, ela é bem diferente, né? Tem um design atrás, é outra capa, né? Essa aqui é a americana, né? E do mundo todo, e essa aqui é a japonesa. Até hoje esse desenho aqui. E essa carta aqui, por ser uma carta bem antiga, é rara, né? E lá no Japão é febre também, colecionar carta Pokémon. E as cartas Pokémon elas vão valorizando com o tempo, né? Uma carta que hoje que a pessoa tira no booster, no pacotinho, que é R$50, daqui a 3 anos ela pode estar valendo 300, 500 reais, R$1.000, né? E eu vou mostrar a carta minha mais valiosa, entre aspas, assim, é esse Gengar aqui, Mikyu, né? Para vocês verem como valorizam a carta. Essa carta aqui, quando eu tirei em 2017, 2018 eu tirei essa carta aqui, ela valia R$60, hoje ela já vale R$1.000. Então valoriza demais, dependendo da carta, né? Gengar Mimikyu GX, né? E também tem outras cartas especiais, né? As cartas douradas, né? Que não são fabricadas mais, né? Então daqui a uns anos essas cartas que vão ser bem raras, elas não são fabricadas mais nesse estilo dourado, assim, fundo dourado, elas são outras cores, né? Então a tendência é que essas cartas aqui no futuro valham bastante, tá? E tem cartas promocionais, né? A gente tem as cartas promocionais. E eu trouxe uma do KFC da Indonésia, né? Tem cartas promocionais do McDonald's, né? Lá do Japão mesmo, que tem promoção lá de alguma comida que a pessoa compra e ganha uma carta, né? E eu consegui essa carta aqui que eu trouxe do Japão também, mas ela é da Indonésia, é do KFC da Indonésia, é o Eevee, uma carta promocional, né? Hoje já tá rara, né? E vai valorizar cada vez mais. As cartas promocionais eles valorizam demais também, né? E aqui no Brasil a gente também tem, né? Cartas que vão vir do McDonald's, e geralmente vai ter o símbolozinho ali do McDonald's. Quando vir para cá pro Brasil, vai estar aqui no cantinho da carta, né? Igual essa aqui tem o símbolo do KFC. Então, vocês viram que tem vários estilos de carta, né? O Brock aqui que eu tenho, ele é raro também. Essa carta hoje vale uns R$600 mais ou menos. Na época que eu tirei ela valia uns 80, 70 reais, então valoriza demais, né? E elas nunca são relançadas, né? Essa carta aqui ela nunca vai ser relançada. Desse jeito aqui com esse desenho não vai. Pode ter outra carta do Brock, mas vai ser outro desenho, vai ser outro fundo, né? A mesma carta nunca é lançada no Pokémon, por isso que elas são valorizando demais. E é isso aí, agora eu vou fazer uma parte 2 para mostrar os meus outros itens do Pokémon. E espero que vocês gostem, né? A princípio de cartas é isso, né? Do mundo de carta Pokémon, do mercado, né? Que valoriza bastante. E é isso. Agora eu vou mostrar segundo vídeo que eu vou mandar pra vocês. Vai ser dos meus brinquedos, pelúcia e outros itens do mundo Pokémon. Valeu! Fala galera, aqui é o Alex de novo. Segunda parte da minha coleção de Pokémon, né? Eu iniciei, né, no vídeo mostrando as cartas Pokémon para vocês, conversando um pouco, né?
as cartas Pokémons, elas vieram no final dos anos 90, né? E virou febre, começou a vender. Obviamente aqui no Brasil era caro na época, né? As cartas eram caras, era caro o booster ali, o pacotinho. Então era só de vez em quando que dava pra comprar, né? Diferente de outros países que as cartas Pokémon ficaram muito populares e já tinha várias crianças que ganhavam de presente de Natal, sempre que podiam ganhavam um booster, porque tipo Estados Unidos, Japão, as cartas eram muito mais acessíveis e muito baratas, né? E o mercado de colecionismo de cartas Pokémon ele cresceu muito, principalmente tanto pela fama dos jogos de videogame, né? Do Pokémon, quanto da popularidade de Pokémon em si, né? Com os brinquedos, com os bonecos, né? Que todo mundo queria ter. E o mercado de cartas Pokémon se iniciou também porque já existia outros jogos de cartas, né? Como o Magic, né? Que era o principal. E inclusive a empresa Wizard era que fazia as cartas Pokémon antigamente, né? Ela fazia sempre com essas bordas amarelas, né? Esse estilo aqui, a Wizard. Ela fazia essas cartas, a mesma empresa que faz o Magic até hoje, né? E ela que fazia as cartas Pokémon, ela que fazia esse estilo de carta com a borda amarela, que hoje não é mais assim, é bem diferente a borda, geralmente é cinza, né? E as raras aí possuem brilho aqui ao redor e tal. E depois de um tempo, com o passar dos anos, a Pokémon Company quebrou o contrato com a Wizard. Ela disse, não, agora eu faço as cartas do meu jeito, né? Então a Wizard saiu fora da parada. E ela fez decks também, a Wizard na época fez decks como esse aqui que eu tenho, né? Que é raríssimo, deck Devastation, deck de Rocket. Vou até mostrar aqui pra vocês, aqui ó, do lado aqui tá a Wizard. Ó. A Wizard ela que fazia as cartas Pokémon antigamente, né? Então ela fez até ali 2004, se eu não me engano, 2005, a Wizard fazia as cartas Pokémon. A partir dali a Pokémon Company tomou conta. E daí ela que começou a fazer as cartas em um formato um pouco diferente. O jogo em si continua o mesmo estilo. Lógico que tem mais mecânicas, né? Mais tipos de Pokémons, né? E que na época lá no início não tinha o tipo de Pokémon, a energia noturna, né? Hoje já tem energia noturna. Então a Pokémon Company modificou um pouco, mas o estilo de jogar é o mesmo, porém com mais coisas, né? Então o jogo ficou muito interessante e por isso que se popularizou também. Na época, para popularizar, né, de vez as cartas Pokémon, para a galera começar a colecionar e tal, a Nintendo fez o jogo do Pokémon TCG de carta para o Game Boy, né? Para o Game Boy Color que eu tenho aqui na caixa, né? E para popularizar, e daí as crianças ali, os adolescentes jogarem Pokémon de carta no Game Boy Color, né? E eu tenho aqui a fitinha até hoje, inclusive está aqui no meu Super Game Boy 2, que é um adaptador para rodar no Super Nintendo, né? Eu não tenho um Game Boy Color, né? Eu já joguei muito no Game Boy Color. Na infância eu tive amigos que eram mais ricos, assim, né? Todo mundo teve um amigo rico, né? Então eu tinha um amigo rico que me emprestava o Game Boy Color para eu poder jogar Pokémon. Então foi assim que eu comecei a colecionar Pokémon, carta Pokémon. E aqui eu tenho a fitinha, né? Que é do jogo, do Game Boy Color. Nesse adaptador que é o Super Game Boy 2, que a gente insere no Super Nintendo, para poder jogar os jogos de Game Boy. E esse aqui eu trouxe do Japão também, né? Então, as cartas se tornaram muito populares devido aos jogos de videogame também, e popularizou mais ainda, né? Então, mais gente começou a colecionar carta Pokémon e hoje é uma febre, assim, absurda, né? Também teve outros jogos de Pokémon também que fizeram a franquia ficar bem conhecida. Eu tenho o Blue aqui, o Pokémon Blue, né? Teve o Pokémon Yellow, o Pokémon Red, né? O Silver, o Gold, enfim. Até hoje tem a Pokémon Company lança jogos de Pokémon, né? Só que a Pokémon Company, Pokémon de carta é tão lucrativo que a Pokémon lança mais coleções de cartas do que jogos de Pokémon, né? Ela ganha muito mais dinheiro fazendo cartas colecionáveis e por isso que de 3 em 3 meses tem uma coleção nova. Alex, eu quero começar a colecionar, né? Então, como eu faço para começar? Bom, pode chegar e comprar uns pacotinhos, uns boosters ali só para ter a experiência de abrir, tirar os Pokémons que você gosta, né? E também pode ir na Liga Pokémon, que é um site aí aqui do Brasil, e daí tem as cartas que você pode comprar separado, as cartas lá, né? Tem o Mype Cards também, que
você consegue comprar as cartas separadas só dos Pokémons que você gostar, né? Ou quiser ter, né? A carta quiser ter. Como tem muitas coleções, a cada 3 meses lança uma coleção nova, eu recomendo sempre a pessoa colecionar os Pokémons que ela gosta, né? Eu mesmo só coleciono os Pokémons que eu gosto. Porque se eu for querer fechar cada coleção que lança de Pokémon, é muito dinheiro que vai. Tem carta que é 100, 200, 350 reais, 500 reais, tem carta que é 1.000 reais. Então é muito caro assim pagar 500 reais, 1.000 reais numa carta, né? Geralmente são as ultra raras que são mais desejadas da coleção, né? Geralmente sempre, toda coleção vai ter uma carta de 1.000 reais, vai ter uma carta de 500 reais, vai ter uma carta de 300 reais, sempre vai ter, né? Então se a pessoa for gastar assim, é muito dinheiro que vai, porque colecionar carta Pokémon é um colecionismo caro, né? Então eu sempre aconselho a pessoa a começar, aos poucos compra um booster, compra uns 2, 3 boosters ali, tira as cartas ali, vê se vai vir alguma outra rara, pode ter só de já tirar uma rara de cara, né? Uma carta que vale 50 reais, 60 reais, como eu no começo lá atrás, tirava algumas raras e guardar, depois comprar uma pasta para proteger as cartas, e é isso. Vou mostrar mais um pouco aqui dos produtos Pokémon, como é que são, né? É assim, esse aqui é um quadripack, vem 4 boosters, né? E aqui pode ter uma carta rara, né? Essa aqui eu deixei lacradinha assim para coleção, né? Mas geralmente ou tem o booster separado para a pessoa comprar, os boosters variam entre 12 e 14 reais, né? O booster sozinho, e pode tirar uma carta de 1.000 reais, pode tirar uma carta de 500 reais, tranquilamente, né? Então o segredo é começar aos poucos, assim, colecionar. Eu coleciono mais os Pokémons que eu gosto, né? Então eu sempre aconselho a quem quer colecionar ou quem já coleciona, continuar colecionando mais os Pokémons que gosta, porque se a pessoa querer fechar a coleção é muito dinheiro, tá? Tem gente que coleciona também, lembrando que tem gente que coleciona só para jogar. Então a pessoa compra as cartas que jogam bem, né? Os Pokémons que são fortes ali naquela temporada ali e vice-versa, né? Eu já sou colecionador dos Pokémons que eu gosto, só compro os Pokémons que eu gosto. Independente se a carta joga bem, se a carta não joga bem, eu compro mais os meus Pokémons favoritos, né? E se uma carta é rara, também, outro detalhe, se uma carta é rara e joga bem, ela se torna muito mais cara, né? Uma carta que é rara, ela valia de 200 a 1.000 reais, 1.500 reais, né? E uma carta que joga, essa mesma carta já começa valendo 500, já começa valendo o dobro, 400, 500 reais, porque ela joga também. Além de rara, ela joga, né? Eu vou mostrar alguns brinquedos agora pra vocês, né? Eu tenho o Red aqui, o Red. Ele é o personagem que a Nintendo se baseou para criar o Ash, né? O Red é o no Game Boy, nos jogos de Game Boy, né? É o Red que a gente joga, né? Nos jogos de Game Boy ali, o Blue, o Yellow, o Red, a gente joga com ele, ó. Tá aqui, tanto é que tá ele aqui na caixinha aqui. Esse aqui que a Nintendo se baseou e fez um anime e fez o Ash, né? Pra popularizar, tá? Mas eles não são nesse personagem, tá? Eles são personagens diferentes. Vou mostrar um pouco pra vocês da minha coleção. Aqui eu tenho o Dragonite, né, que eu trouxe do Japão também, muito bonito. Tem a Misty, né, ela vem nessa caixinha da Bandai. Geralmente quem faz as miniaturas Pokémon é a Bandai, parceria da Pokémon, né? Tem outras empresas que fazem também, né? Bonecos Pokémons. Tenho ela na caixinha aqui, né? Vou mostrar rapidinho. Eu tenho o Brock, comprei recentemente, da Bandai também, bem legal. Tenho alguns Pokémons, né? Eu gosto muito de Pokémons fantasma e Pokémons aquáticos. Tem o Mimikyu aqui, o Poliwhirl. Tá pra eu conseguir mais Pokémons também. Aqui tá um booster que eu esqueci de mostrar pra vocês, que eu trouxe do Japão, é raríssimo, ele é de 1999, quando eu tinha 9 anos, né? Nem imaginava que um dia eu ia viajar pro Japão. E eu comprei ele porque é muito bonita essa capa desse booster aqui, e é da coleção que eu comecei a colecionar aqui no Brasil, né? Que foi a Gym Heroes Gym Challenge. E é isso, galera. Mostrei pra vocês falei bastante de Pokémon, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tem algumas pelúcias também. E é isso, Pokémon é uma franquia muito grande, né? Se popularizou demais pelo anime. E espero que vocês tenham gostado da minha coleção aqui. Eu tenho até bastante coisa, né? Não tenho um absurdo de coleção como outros colecionadores que têm cartas, né? Mas é que também eu tenho que conciliar o dinheiro, porque eu coleciono jogos, videogame, como vocês viram, miniaturas, né? Cartas Pokémon. Tem cara que coleciona só carta Pokémon, então ele vai ter muito mais carta que eu, né? Mas às vezes ele não vai ter um jogo assim raro na caixa, né? Como eu tenho, boneco de pelúcia, e enfim.
O colecionismo é legal, eu gosto bastante de colecionar, coleciono outros itens também. Vou fazer outros videozinhos para mandar pro Daniel, aí espero que vocês gostem. Vou mostrar minha coleção de tazos ali da Uma Chips, eu vou mostrar minha coleção de jogos de videogame, vou mostrar minha coleção de bonecos, né? Então eu coleciono praticamente de tudo um pouco, né? Não dá pra pessoa ter tudo, né? Mas se a pessoa tiver um pouquinho de cada coisa, assim, da infância é bem legal, tá? Espero que tenham gostado, Deus abençoe. Abraço, valeu! Voltamos no final do vídeo. Eu quero agradecer ao nosso amigo Alex por ter feito essa linda participação aqui no canal. E eu quero pedir para vocês se prepararem para não perder o segundo episódio do nosso desenho dos Power Rangers em desenho animado, que vai sair aqui no canal sexta-feira, 5 horas da tarde. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Alex Sesmaniski, coleção linda de Pokémon. Logo, logo o Alex volta aqui no canal trazendo outras coleções que ele também tem. Você que tem coleção, pessoal, não é obrigado a mostrar só uma coleção. Você pode fazer parte 2, parte 3, quantas vocês quiserem aqui no canal. Todos os colecionadores, eles são bem-vindos aqui no nosso canal. Como disse a Daniele, pessoal, sexta-feira sai o episódio 2 do nosso desenho dos Power Rangers, né? O Power Rangers em desenho animado. Vamos revelar aqui em primeira mão o nome do episódio. O primeiro episódio, o episódio número 1, foi o Monstrinho da Inveja, grande sucesso ali entre a galera. E agora nós trazemos o episódio 2, o Fim da Inveja, a aparição do incrível ninja. Coloque um videozinho de spoiler aí na tela, ó. Coloca um videozinho de spoiler. Aí, ó. Aí, pessoal, o pessoal já pode estar imaginando aí como é que vai estar esse episódio número 2, hein? Power Rangers em desenho animado, episódio 2, o Fim da Inveja, a aparição do incrível ninja. Sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no nosso canal. Agradeço todo mundo que tem assistido e acompanhado o nosso canal até aqui. Semana que vem, Murilo Ramos, do canal Toco 5, com a sua belíssima e rara coleção de cartinhas de Yu-Gi-Oh! Aqui no canal. Se preparem, pessoal. Murilão vai estar participando mais uma vez do nosso canal na semana que vem. Então é isso. Nós ficamos por aqui e até a próxima semana com o quadro O Boneco do Meu Amigo. Tchau, gente.